Manuela soltou um suspiro profundo e pesado com seu olhar fixo na chuva que embaçava a vista pela janela. Era o fim de julho, com promessa de céu claro e ensolarado, se não fosse pelo calor sufocante. A decepção fez com que ela olhasse para o grande relógio redondo na parede. Seus ponteiros indicavam quase 6 da manhã, sinalizando que estava quase na hora de correr para pegar o ônibus, embora ela pudesse se proteger da chuva com um guarda-chuva. Não há escudo contra dias cinzentos e sua disposição afundando. Ela tomou um gole de café morno, lavou rapidamente a xícara e se dirigiu para a porta. O som suave de uma porta se abrindo, seguido de passos suaves e arrastados, chegou aos seus ouvidos. Manuela, você está pronta? Perguntou a avó, aparecendo no corredor. Os olhos da mulher mais velha estavam semicerrados, sonolentos. Ela estava envolta no roupão decorado com flores azuis. Um presente do Dia das Mães que Manuela havia dado no ano passado, agora desgastado de tanto ser lavado. A senhora Castro, agora aposentada há vários anos, assumiu a responsabilidade de cuidar da casa desde o trágico acidente que tirou a vida dos pais de Manuela e Diego. Ela, em idade avançada e com a saúde debilitada, tinha recusado ajuda. Sim, vovó, respondeu Manuela do corredor, vestindo seu casaco de couro velho de outono. Você comeu alguma coisa, querida? A senhora idosa franziu a testa, cruzando os braços sobre o peito, observando a neta enquanto ela amarrava os tênis. Sim, vovó, assegurou Manuela, mais por hábito do que por honestidade. Ela racionalizou que pequenas mentiras brancas eram aceitáveis se ajudassem a tranquilizar sua avó. Hoje teremos um grande casamento no hotel, um banquete para 100 convidados. Talvez eu traga algumas guloseimas para você e Diego, propôs ela. A senhora Castro prontamente rejeitou a ideia com um aceno, manifestando sua objeção ao que considerava conversa tola. Ela era uma mulher tradicional que acreditava firmemente que qualquer coisa que Manuela trouxesse para a casa do trabalho, além de seu salário, era equivalente a roubo. Manuela riu e disse que a polícia poderia aparecer por causa de alguns sanduíches. Sua avó retrucou com desaprovação. E se eles aparecerem? Ela questionou. O antigo trabalho da senhora Castro como contadora em um jardim de infância havia lhe ensinado um forte senso de probidade. Apesar de sua diligência e competência, ao chegar à idade da aposentadoria, a administração educadamente pediu que ela se afastasse para dar lugar a uma mão de obra mais jovem. As tentativas da senhora Castro de conseguir outro emprego foram recebidas com repetidas decepções. Sua idade se tornou um obstáculo, ofuscando sua vasta experiência. Ela tentou complementar a renda familiar fazendo trabalhos avulsos, mas o esforço físico e emocional prejudicou mais sua saúde do que os benefícios financeiros que trouxeram. Manuela era firme em sua decisão de evitar esses fins trágicos, que ela considerava sacrifícios desnecessários. Ela insistia que sua avó merecia desfrutar sua aposentadoria como qualquer mulher da sua idade, e, aos 22 anos, Manuela assumiu o peso financeiro de sua pequena família. Vovó, acredita que a escola está fechada hoje? Eles estão fazendo quarentena, lembrou Manuela a sua avó sobre as circunstâncias de seu irmão mais novo. Deixe-o dormir, disse ela, enquanto saía pela porta. Ela tinha certeza de que sua avó, profundamente religiosa, estava fazendo uma oração silenciosa por ela. Após um beijo na bochecha e uma despedida calorosa da avó, ela seguiu seu caminho pelo corredor mal iluminado e saiu para a rua encharcada pela chuva. Manuela trabalhava como camareira em um renomado hotel de luxo. Embora desejasse poder almejar cargos como recepcionista, ainda não possuía a formação especializada necessária. No entanto, essa era a indústria na qual ela estava determinada a se aventurar, estudando à distância. De fato, as habilidades e o comprometimento de Manuela já a tornavam uma candidata merecedora de promoção. Ela secretamente sonhava em um dia administrar seu próprio hotel charmoso, um lugar onde sua família pudesse trabalhar e viver confortavelmente, uma mudança refrescante em relação ao atual apartamento apertado de 2 quartos em um prédio antigo. Manuela encontrava satisfação em seu trabalho. O salário era decente, o que sempre era um bônus.
Seus principais clientes eram pessoas fluentes que frequentemente deixavam generosas gorjetas para a jovem camareira. O hotel era frequentado por políticos, empresários, celebridades e outras figuras influentes, incluindo aquelas que chegavam com seus parceiros não identificados. Curiosamente, esse último grupo dava as maiores gorjetas, possivelmente como um pagamento silencioso. Ela também apreciava o horário flexível e a possibilidade de trocar de turno com seus colegas de trabalho em casos de emergência, mas o trabalho era fisicamente e mentalmente exaustivo. Cada centavo que ela ganhava era fruto de trabalho árduo. Nem todos os hóspedes eram gratos, e nem todos os funcionários eram solidários. A resiliência e a postura diplomática de Manuela se tornaram suas forças. Elas lhe permitiam manter a compostura em situações desagradáveis e encontrar soluções mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, tanto com seus colegas de trabalho quanto ao interagir com os clientes. Suas habilidades diplomáticas eram frequentemente testadas pelo intrusivo gerente do hotel, Breno. Parecia que ele havia transformado em sua missão irritá-la o máximo possível, patrulhando o hotel incansavelmente. E hoje, quando ela entrou no vestiário comunitário, ele a abordou com indiferença e confiança. "Bom dia, Manuela." Breno disse, alisando o cabelo e passando as mãos pelas costas dela. O toque fez um arrepio percorrer sua espinha, e ela momentaneamente congelou perto do seu armário. "Oi, Sr. Breno", murmurou, escondendo seu desconforto. "Por que tão formal?" "Somos apenas nós aqui", ele disse com um tom sugestivo. "Vá logo colocar seu uniforme. O dia de trabalho está prestes a começar. Eu odiaria reduzir seu salário, embora às vezes eu não me importe." Ele riu maliciosamente, fingindo mexer em seu armário. Era evidente que ele havia entrado aqui esperando uma resposta provocante da camareira. Manuela cerrou os dentes, suprimindo a enxurrada de palavras não ditas que tinha para ele, e ela tinha muitos motivos para estar furiosa. Desde o primeiro dia, o cabelo claro, os olhos cor de canela e o nariz sardento de Manuela haviam chamado a atenção de Breno. No entanto, em vez de fazer suas investidas e aceitar a rejeição graciosamente, ele aproveitava sua posição de gerente para impor seu interesse indesejado, fazendo comentários inadequados e tentando tocá-la nas costas ou nos joelhos a cada oportunidade. Ele chegou até mesmo a dar um tapa inapropriado nela, fazendo comentários lascivos sobre a saia do uniforme. Manuela aprendeu a suportar o comportamento de Breno e sua atenção indesejada. O que mais poderia fazer? Retaliar e correr o risco de perder seu emprego e salário? Não, Manuela não podia se dar ao luxo disso. Ela também não estava disposta a se contentar com um emprego de caixa com 1/3 do seu salário. Ela acreditava que, com paciência e perseverança, eventualmente progrediria em sua carreira e escaparia de seu domínio. Além disso, ela queria mimar seu irmãozinho, Diego, com os últimos brinquedos e comprar novos itens essenciais para sua avó. Manuela também temia as possíveis consequências para seus colegas se revelasse o comportamento de Breno, pois, como frequentemente acontece, é a mulher quem acaba levando a culpa. Se ele assediasse, certamente diriam que ela, Manuela, deve ter estado flertando ou buscando uma promoção. Ou pior, ele rejeitaria suas alegações como fabricações em busca de atenção. Certa vez, quando Manuela tentou se opor às investidas incessantes de Breno, respondendo à sua insinuação não tão sutil sobre ficar até tarde para verificar suas habilidades em arrumar a cama em uma suíte do hotel, ela afirmou: "Senhor Breno, eu não tenho interesse no que você está insinuando. Nem tenho tempo nem inclinação para me envolver em qualquer tipo de relacionamento pessoal." "Eu não estou propondo um relacionamento", ele retrucou, imperturbável. "Somos adultos, Manuela, e não há mal nenhum em manter um relacionamento próximo com colegas de trabalho. Confie em mim, isso poderia mudar significativamente sua vida. Quem sabe? Talvez a vaga de recepcionista esteja prestes a abrir. Eu poderia dar uma boa oportunidade para você? Ou você planeja limpar banheiros indefinidamente?" "Não, obrigada, eu consigo me virar sozinha", respondeu Manuela.
Você está descartando isso muito rapidamente, Manuela. Em breve, você entenderá que tudo tem um preço neste mundo. Às vezes, a resistência de Manuela desencadeava a ira de Breno, resultando em uma avalanche de problemas. Ele a repreendia por partículas de poeira invisíveis nos quartos que ela havia limpado com todo cuidado. Em uma ocasião, ele a repreendeu na frente de toda a equipe por ser excessivamente amigável com um hóspede. Saiba seu lugar, jovem senhora, quem você pensa que é? Falar com nossos estimados hóspedes dessa forma? Lembre-se, você é apenas uma camareira, repreendeu Breno. Ele erroneamente assumiu que ela estava flertando quando um hóspede havia apenas pedido direções para a academia. Apesar do mal-entendido evidente, discutir com Breno era inútil. Ultimamente, ele vinha monitorando de perto sua agenda, garantindo que ela não saísse cedo nem chegasse atrasada. Ele até ameaçou demiti-la. Felizmente, o gerente mal-intencionado era apenas um dos poucos problemas em um ambiente de trabalho. Apesar do peso dos carrinhos cheios de suprimentos de limpeza e da pressão para arrumar os quartos com perfeição em tempo recorde, como uma espécie de treinamento militar, trocando rapidamente de uniforme e fazendo o possível para ignorar os olhares lascivos de Breno, Manuela saiu apressada do vestiário. Mais uma vez, ela se entregou à rotina diária de trabalho, o que sempre fazia o tempo passar rapidamente. Manuela, Vitória da recepção chamou, espiando a cozinha durante o horário do almoço. Você poderia ver se a nova funcionária limpou a área da piscina externa? Eles fizeram uma festa lá ontem à noite, mas o tempo está melhorando. Os hóspedes podem querer usar a piscina. Precisamos garantir que esteja limpa e pronta. Sem problemas, estou indo, assentiu Manuela. E as outras meninas? O Sr. Breno as mandou fazer alguma tarefa. Por enquanto, é só você. Certo então, respondeu Manuela. Ela terminou rapidamente de arrumar os pratos e seguiu em direção à área da piscina. O hotel contava com 2 piscinas, uma interna e uma externa. Na noite anterior, havia sido realizada uma festa com tema havaiano na piscina externa. Enquanto Manuela se movia em direção à piscina, ela pegava cascas de cocô meio vazias e cascas de abacaxi, vestígios dos deliciosos coquetéis da noite anterior. Ao se aproximar da piscina, ela percebeu que o sol finalmente começava a aparecer entre as nuvens. Ela se dirigiu à sala de armazenamento para pegar alguns sacos de lixo quando um som estranho chamou sua atenção. Era um barulho de respingo estranho, como se algo ou alguém tivesse caído na água. Ela se virou na direção do som, mas não viu nada a princípio, apenas quando estava prestes a olhar para outro lado. Ela avistou algo emergindo e lutando na água. Seu coração afundou. Era um menino jovem lutando na água. Meu Deus, ela exclamou, entrando em pânico com a adrenalina tomando conta. Sem pensar 2 vezes, Manuela correu em direção à piscina e mergulhou na água. A frieza gélida da água foi um choque, mas tudo com que ela conseguia se concentrar era alcançar a criança. Ela não era uma nadadora forte, e cada metro era uma luta, fazendo-a perceber o quão crucial foi sua rápida resposta. Uma vez que chegou ao menino, viu com horror que ele não estava mais se movendo. Parecia ter perdido suas forças. Manuela agarrou suas roupas, mantendo seu rosto acima da água, e começou a nadar de volta com dificuldade. Ele estava lento e difícil, mas ela estava gradualmente se aproximando da borda da piscina. Suas mãos tremiam incontrolavelmente, seja pelo peso ou pelo medo intenso. Quando alcançaram a borda, Manuela puxou o menino para fora da água e o deitou. Ela encostou a orelha no peito dele, e seu coração afundou quando percebeu que ele não estava respirando. Desesperadamente, ela começou a gritar por ajuda, mas a área da piscina estava deserta. O único som era o do sol e da música, não os clamores frenéticos de uma mulher. O treinamento de RCP que ela havia recebido parecia uma lembrança distante. Ela não sabia o que fazer. Deveria procurar ajuda, mas sabia que cada segundo era precioso. Manuela se acalmou, forçando as lágrimas que ameaçavam transbordar.
Ela começou a pressionar o peito do menino, fazendo tentativas desesperadas de expulsar a água de seus pulmões. Em seguida, ela começou a realizar a respiração boca a boca. Todos os outros pensamentos desapareceram enquanto ela se concentrava unicamente em salvar a vida da criança. De repente, os milagres pelos quais ela havia rezado silenciosamente aconteceram. O menino começou a tossir, expelindo a água que havia invadido seus pulmões. Seus olhos se abriram, claros e azuis como o céu da manhã. Ele olhou para Manuela com medo e confusão. Então, sua respiração começou a voltar em arfadas irregulares, e ele desatou a chorar de medo, para a surpresa de Manuela. Ela se viu chorando também, mas suas lágrimas eram de alegria e alívio. "Está tudo bem, querido", ela disse através das lágrimas, puxando o menino para um abraço reconfortante. "Agora você está seguro. Tudo ficará bem." O menino se agarrou firmemente à sua camiseta encharcada, seu pequeno corpo tremendo contra o dela. Pouco depois, uma ambulância chamada pela equipe do hotel chegou rapidamente e levou a criança para o hospital. Para Manuela, que ainda estava abalada pelo choque da situação, seu dia estava longe de terminar. Horas depois, quando Manuela estava trocando de uniforme de trabalho, Breno irrompeu na sala de descanso dos funcionários, ofegante. "O que aconteceu lá fora, enfermeira?", exigiu. Manuela, que havia trocado suas próprias roupas, foi pega de surpresa. Ela estava quietamente tomando uma xícara de chá calmante, perfumado com limão. "O que você quer dizer, Sr. Breno?", ela perguntou, segurando sua xícara tão apertada que seus nós dos dedos ficaram brancos. "Onde você pensa que está indo?", ele disse, confuso. "Você acha que fez seu trabalho bem hoje, Manuela? Por que estou pagando você para deixar uma criança quase se afogar enquanto está de serviço?" Manuela compreendeu a raiz da fúria de seu chefe. Mais cedo, os superiores vieram falar com o gerente sobre as colegas camareiras Vitória e Bianca, que foram rápidas em compartilhar as últimas fofocas. Aparentemente, o quase acidente do dia coincidiu com uma visita surpresa do dono da cadeia de hotéis inteira, Eduardo Martins. Ele veio para avaliar o desempenho da equipe. De acordo com o que Bianca ouviu, Eduardo não ficou satisfeito com o estado do hotel. Ele repreendeu o gerente por sua negligência, incluindo o fato de que a piscina deveria ser supervisionada pela equipe, mas Breno as havia afastado para suas próprias tarefas. Manuela não sentia nenhuma simpatia por Breno. Nem tirava prazer de sua situação. Em vez disso, uma estranha entorpecência a envolveu, provavelmente como resultado dos eventos angustiantes do dia. "Terminei o trabalho para hoje", respondeu Manuela calmamente. "E quanto ao terceiro andar, as outras garotas estão cuidando disso. Elas disseram que conseguem se virar sem mim." "Quem te deu permissão para tomar essas decisões?" "Você acha que está no comando agora?", retrucou ele. "Sabe de uma coisa, Manuela? Estou cansado da sua desobediência", disse ele, inclinando-se e baixando a voz. "Tão cansado que estou seriamente considerando encerrar o seu emprego." "Por quê?" "Por salvar aquela criança", disparou Manuela com sua voz aumentando em indignação. "Acalme-se, Manuela. Os detalhes do que aconteceu ainda não estão claros", ele disse, acariciando paternalisticamente seu joelho. "No entanto, estou disposto a lhe dar mais uma chance." Manuela rapidamente se afastou de seu toque. "Não, obrigada", retrucou. "Tem certeza?", perguntou ele com um sorriso irônico. "E se eu sugerir que o menino caiu na piscina por negligência sua? Afinal, você era a única lá. Alguém viu você tirá-lo da água?" "Não, não viram. E os pais têm influência significativa." "Eles estão investigando o assunto", respondeu Manuela. "Você está tentando me chantagear?", interrompeu Manuela. "Chantagem? Como você soa séria." "Não, Manuela, estou apenas propondo a solução mais sensata. Espero que você faça a escolha certa." "Eu farei", assentiu Manuela.
Ela colocou sua xícara meio vazia na mesa. O chá, antes reconfortante, havia perdido seu apelo. Ela se levantou e encarou ele diretamente nos olhos. Se me demitir for o pior que pode acontecer, que seja, retrucou. Com isso, ela saiu da sala, decidida a não voltar ao trabalho no dia seguinte. Ela já havia tido bastante. Claro, ela poderia denunciar o comportamento de Breno, mas havia razões que a fizeram hesitar. Eduardo Martins, dono de uma cadeia de hotéis bem-sucedida, levava uma vida agitada. Administrar um grande empreendimento era exigente, mas nada comparado às complexidades de sua vida pessoal. Apesar de ser um homem bem-sucedido com muitos admiradores, seu interesse por relacionamentos havia diminuído. 3 anos atrás, um acidente de carro tirou a vida de sua amada esposa. Desde então, ele se entregou ao trabalho, buscando o refúgio da dor e do vazio deixados por sua perda. O trabalho se tornou mais do que apenas um salário para Eduardo. Ele se tornou um refúgio onde ele poderia escapar momentaneamente da dor incessante e do vazio deixados pela partida de Ana. Na semana passada, Eduardo esteve profundamente envolvido e examinando um de seus hotéis. Ele não estava satisfeito com o que descobriu. Inúmeras deficiências, brechas flagrantes e atividades suspeitas que indicavam possíveis jogadas sujas. A situação era alarmante, mas Eduardo optou por não tomar medidas impulsivas para resolver, preferindo analisar minuciosamente os dados antes de tomar qualquer decisão. Quando o dia amanheceu, Eduardo já estava no saguão do hotel. Vitória, a recepcionista, o cumprimentou com seu sorriso costumeiro e cordialidade. Bom dia, Sr. Martins, ela disse animadamente. Bom dia, Vitória. Como está a recepção? Tudo em ordem, ele perguntou, ao que ela respondeu com um aceno entusiasmado e um sorriso radiante. Eduardo caminhou mais adentro das dependências do hotel. Como está o menino? Qual é a palavra da senhorita Souza? Ele questionou. Vitória hesitou brevemente antes de compartilhar a atualização. O menino está se recuperando bem, e seus pais estão agradecidos pela rápida ação da equipe do hotel em salvá-lo. Eles expressaram gratidão especial ao Sr. Breno por sua intervenção oportuna. Então ele é um cavaleiro de armadura reluzente, não é? Refletiu Eduardo. Isso é estranho. Nós conversamos ontem e ele mal tocou no incidente. Vitória permaneceu em silêncio, evitando o olhar de Eduardo e fingindo estar concentrada na tela do computador. Eduardo sentiu um nó em seu estômago, percebendo que algo estava errado. Ele considerou pressioná-la mais, mas a entrada oportuna de Breno no saguão desviou sua atenção. Vitória, chame o chefe de segurança para me encontrar no meu escritório, instruiu Eduardo a recepcionista antes de se juntar a ele em direção ao elevador. Depois de examinar mais um conjunto de relatórios de segurança e descobrir infrações menores adicionais, Eduardo ficou convencido da necessidade de uma investigação exaustiva e sistemática. O chefe de segurança era a pessoa certa para ajudá-lo nesse sentido. Assim que ele deixou de lado suas tarefas imediatas, Eduardo dirigiu sua atenção a Breno. Senhor Breno, você foi bastante modesto sobre seu ato heróico ontem, ele abordou com gentileza. Você agiu como um herói e nem se preocupou em torná-lo conhecido. Não é assim que deveria ser. Gostaria de expressar minha sincera gratidão por sua ação rápida e corajosa durante a emergência. Breno ficou momentaneamente atordoado pela inesperada comenda. Ah, Sr. Martins. Qualquer pessoa na minha posição teria agido da mesma forma. Foi exatamente isso que eu disse aos pais do menino. É sorte que você estava presente quando necessário. No entanto, espero que nossa equipe permaneça vigilante em seus papéis designados. Assim, tais intervenções heróicas não serão necessárias, comentou Eduardo. Peço desculpas por essa falha. Na verdade, eu estava no processo de demitir um de nossos funcionários. Ela não se encaixava bem no cargo e estava ignorando nossos protocolos, explicou ele. Eduardo ficou surpreso com a revelação.
Ele sabia que a demissão às vezes era necessária, mas ainda era um passo significativo nos negócios e deveria ser abordado com cautela. Em seguida, Eduardo e o chefe de segurança revisaram as imagens das câmeras de segurança dos últimos dias. O rosto de Eduardo ficou cada vez mais sombrio. Suas sobrancelhas se franziram ainda mais. Ele não apenas encontrou validação para suas suspeitas, mas também se deparou com algo completamente inesperado. Senhor Cruz, há imagens do incidente na área da piscina aberta de ontem? Perguntou Eduardo. Lamento informar, senhor, respondeu Cruz, abaixando a cabeça em desculpas. Estávamos em processo de substituir algumas câmeras defeituosas. Eu avisei o Sr. Breno no mesmo dia. Infelizmente, não temos nenhuma gravação daquele dia. Entendo. Enquanto isso, Vitória, a atendente da recepção, percebeu imediatamente quando Breno se aproximou. Ele estava interrogando sobre as perguntas que Eduardo havia feito anteriormente. Você não falou muito, Sr. Breno, ela retrucou, perdendo a calma. Lembre-se de que esse compartilhamento excessivo pode lhe causar problemas. Está claro? Breno o advertiu com um tom gélido. E tenha certeza de passar essa mensagem para os outros. Claro, ele é o dono, mas você não gostaria de se meter em encrenca, certo? Nesse momento, Vitória recebeu uma ligação do escritório de segurança. Ao atender, ela ouviu a voz de Eduardo. Ela lançou um olhar nervoso para Breno, que a encarava. Sim, entendi. Estarei lá em breve, disse ela ao entrar no escritório. As últimas palavras dele ecoaram em sua mente. Pense 2 vezes antes de fazer tolice. Vários dias depois, Manuela estava sentada na cozinha com sua família, tomando chá quente e discutindo seu dia, quando uma batida suave soou na porta. Ao abrir, ela ficou surpresa ao encontrar um homem alto e de cabelos escuros parado lá, vestindo um terno caro. Posso ajudar você? Manuela perguntou, ciente de sua avó e seu irmão espiando por trás dele, curiosos. Acho que estou aqui para te ver, respondeu o visitante, parecendo um pouco incerto. Oh, meu Deus! Por fim, um homem de terno, não importa o que ele esteja perguntando, diga sim. Ele parece o noivo perfeito. A avó de Manuela não conseguiu conter sua alegria, batendo palmas animadamente. A face de Manuela ficou vermelha de vergonha. Desculpe. Por favor, não ligue para ela. Ela adora brincar. Ela se desculpou com o visitante. Está tudo bem, ele tranquilizou-a com uma risada. A avó de Manuela, a senhora Castro, era conhecida por fazer brincadeiras com a natureza introvertida de Manuela, aproveitando todas as oportunidades para provocá-la em público. Era tudo em bom espírito, pois ela apenas se preocupava que Manuela estivesse tão absorvida em seu trabalho que tinha pouco tempo para assuntos pessoais. O visitante, Eduardo, achou a situação divertida, reconhecendo para si mesmo que sua vestimenta realmente o fazia parecer um noivo. Justo quando Manuela estava prestes a questionar se ele tinha o endereço errado, ele falou: Você deve ser Manuela, certo? Depois que ela confirmou, ele se apresentou como o novo gerente de recursos humanos do hotel e mencionou que estava lá por ordens do proprietário do hotel. Sem mais delongas, ele informou Manuela sobre os acontecimentos recentes no hotel, deixando-a profundamente preocupada. Estou ciente de que você foi injustamente demitida, ele revelou, pegando-a desprevenida. Manuela perguntou, mas como você sabe disso? Isso não é importante. Ele desconsiderou sua pergunta, envolto em um turbilhão de emoções. Manuela olhou fixamente para seu chá morno, mergulhando em pensamentos. O silêncio logo foi quebrado por Eduardo. Por que você não falou sobre isso? Ele perguntou. Após uma pausa, Manuela finalmente falou. Bem, em primeiro lugar, eu só queria me livrar de tudo relacionado ao hotel. Foi uma reação emocional, talvez, mas eu já tinha tido o suficiente. Além disso, seria minha palavra contra a dos gerentes.
Eu não queria criar mais problemas. Eduardo não precisava fazer todas essas perguntas. Ele tinha todas as respostas para suas dúvidas. Ele entendia que Manuela havia tentado proteger seus colegas de enfrentarem qualquer retaliação que pudesse surgir ao expressar suas reclamações. Uma denúncia anônima feita por uma camareira do hotel confirmou todos os acontecimentos insidiosos. Eduardo ficou profundamente comovido com a natureza altruística de Manuela, colocando o bem-estar de seus colegas de trabalho acima de sua própria segurança no emprego. Sua preocupação principal era não criar problemas para a equipe trabalhadora que dependia do hotel para o sustento. Mudando de assunto após um momento de silêncio, Eduardo direcionou a conversa para tópicos mais leves. Depois de alguns minutos de conversa amigável, ele se despediu, cuidando para não prolongar sua visita. Manuela decidiu tirar um tempo do trabalho para se concentrar em seus estudos, já que as provas estavam chegando. Sua avó, no entanto, não conseguia deixar passar a oportunidade com o visitante bonito, muito para a diversão de Manuela. Querida, Manuela, ele era uma ótima oportunidade. Havia algo realmente especial naquele homem. Vovó, sério? O que eu deveria ter feito? Convidá-lo para sair? Manuela riu com a ideia. Bem, por que não? Não há nada de errado em uma mulher tomar a iniciativa. Tudo bem, vovó, se eu encontrá-lo novamente, farei questão de fazer isso. Manuela brincou, brincando ao longo dos dias. Alguns dias depois, ao voltar para casa depois de uma tarefa, Manuela encontrou a casa estranhamente quieta. Sua avó não gostaria de ouvir que seu telefone estava desaparecido, juntamente com seu irmão mais novo, Diego. Sua confusão logo foi esclarecida por uma nota deixada na mesa. O homem de terno voltou e nos levou para o hotel. Uma onda de ansiedade invadiu Manuela enquanto ela tentava reunir seus pensamentos. O que poderia ter levado a essa situação? Seria obra de Breno novamente? Ele parecia implacável em suas maquinações. Sem perder um minuto, Manuela chamou um táxi e seguiu para o hotel. Ao chegar, Manuela logo avistou Vitória na recepção, com um sorriso que se estendia de orelha a orelha. Vitória, você viu minha avó e meu irmão? As palavras de Manuela estavam cheias de preocupação. O sorriso de Vitória vacilou ao notar a expressão preocupada de Manuela. Espera, o quê? Eu pensei que você estivesse envolvida no plano. Vá para o restaurante. Apressando-se em direção ao restaurante, Manuela encontrou sua avó e Diego já sentados à mesa. Seus rostos estavam iluminados de alegria antes que ela pudesse questioná-los. Ela foi calorosamente recebida por Eduardo, que a guiou para se juntar a eles na mesa. Por favor, sente-se. Eduardo indicou uma cadeira vazia. Sua avó me disse que você estava correndo. Manuela, com uma expressão confusa, perguntou: alguém pode me dizer o que está acontecendo? Nesse momento, Eduardo deu um pequeno estalo de dedos e, para surpresa de Manuela, Breno se aproximou deles. No entanto, ele não estava vestido com a roupa de gerente habitual, mas sim com o uniforme de garçom, colocando os cardápios na mesa. Breno anunciou em tom profissional: bem-vindos ao restaurante do hotel. O que vocês gostariam de beber enquanto decidem os pratos? Pegando Manuela desprevenida, seus olhares se encontraram enquanto o encontro se estabelecia. É bom te ver novamente. Ele lançou um olhar em direção a Breno, dando-lhe um aceno afirmativo. Vou deixar vocês olharem o menu. Deixe-me saber quando estiverem prontos para fazer o pedido, disse Breno antes de se dirigir a outra parte do restaurante para atender outros clientes. Manuela observou-os por um momento e então voltou sua atenção para Eduardo. Vendo sua expressão confusa, ele decidiu revelar sua verdadeira identidade. Manuela, ele começou. Peço desculpas por qualquer confusão. Meu nome é Eduardo Martins. Na verdade, eu sou o dono dessa cadeia de hotéis.
À medida que essa nova informação começou a ser absorvida, Eduardo começou a relatar o que havia acontecido desde o último encontro deles. Ele explicou que havia conduzido uma investigação pessoal sobre a gestão dos hotéis, revelando as transgressões de Breno. O Sr. Breno nunca esperava que eu fosse tão a fundo nas filmagens de segurança do hotel. As gravações revelaram que ele não estava presente durante o incidente na piscina, embora tenham capturado você caminhando naquela direção. Embora o próprio incidente não tenha sido registrado, conversas detalhadas com cada funcionário foram suficientes para juntar evidências da verdade. Manuela olhou para Breno, que agora estava atendendo outras mesas com sua mente fervilhando. Eduardo notou sua expressão e antecipou sua próxima pergunta. Sei que você provavelmente está se perguntando por que Breno está aqui. Inicialmente, fiquei furioso e planejei demiti-lo. Cheguei até a considerar denunciá-lo à Associação de Hotéis e Restaurantes, o que essencialmente o impediria de trabalhar nessa indústria novamente. Ele fez uma pausa para dar ênfase antes de continuar, mas acontece que você inadvertidamente deu a ele uma segunda chance. Vendo a confusão estampada no rosto de Manuela, Eduardo percebeu que precisava esclarecer sua declaração anterior. Ele implorou por uma segunda chance, prometendo mudar seu comportamento. Minha primeira reação foi de pura raiva. Eu queria que ele pagasse por suas ações da forma mais severa possível. Como? Eduardo fez uma pausa, seus olhos desviando brevemente para suas mãos entrelaçadas. Eu mudei de ideia. Minhas conversas com as pessoas com quem ele trabalhava me convenceram. Eles só tinham elogios pela sua bondade e imparcialidade. Então, decidi dar a Breno uma punição severa, uma que achei que você aceitaria. Ele foi oferecido uma última chance de se redimir, recomeçando sua carreira do zero. Como você pode ver, ele escolheu aceitar. Houve um silêncio reflexivo após a revelação de Eduardo. Eventualmente, ele quebrou o silêncio. Manuela, embora fosse importante explicar tudo isso para você, esse não é o único motivo pelo qual eu a trouxe aqui hoje. De repente, todo o pessoal do hotel parecia surgir do nada, alinhando-se diante deles. Eduardo girou para encarar a multidão e anunciou: Senhoras e senhores, é com prazer que apresento sua nova gerente, a senhorita Manuela Castro. Aplausos e sorrisos encheram o ambiente, e à medida que os aplausos diminuíam, Eduardo entregou a Manuela um pedaço de papel oeste ao seu contrato. Encorajo você a lê-lo minuciosamente antes de tomar uma decisão, mas por favor não nos faça esperar muito tempo. E só para deixar claro, eu não aceito um não como resposta. Manuela ficou absolutamente chocada com a reviravolta repentina dos acontecimentos. Ela piscou, certa de que a qualquer momento acordaria desse sonho inacreditável. Sua mente estava em um turbilhão, tentando processar a realidade de que ela, Manuela Castro, acabará de receber a oferta do cargo de gerente do hotel. Sua avó e Diego pareciam refletir sobre seu estado de choque. Seus olhos estavam praticamente saltando das órbitas, brilhando com uma mistura de incredulidade e alegria. Manuela olhou para o pedaço de papel em sua mão, seu bilhete para um novo começo. Não era apenas uma conquista profissional que a inundava de emoção. Era a afirmação de seu valor e uma indicação contra as ações injustas às quais ela havia sido submetida. Parecia surreal. Uma reversão completa do desespero que havia marcado sua vida nas últimas semanas. Enquanto Manuela observava ao redor, absorvendo os rostos felizes, os aplausos genuínos e os gestos encorajadores de seus futuros colegas, ela percebeu que isso não era um sonho. Isso era realidade, uma realidade maravilhosa que ela ousava imaginar. Breno se aproximou da mesa com uma garrafa de champanhe nas mãos. Ele começou a servir nas taças, apesar de toda a antipatia que Manuela tinha por ele, ela não pôde deixar de sentir um pouco de compaixão por ele. Ele costumava ser seu superior, sempre pegando no seu pé, criticando e repreendendo, mas agora ele estava em uma posição para servi-la, sua ex-subordinada. As mesas realmente haviam virado. Obrigada, Breno, ela disse, reconhecendo o serviço dele, pegando desprevenido com sua gratidão inesperada.
Breno gaguejou em suas palavras. Eu lamento muito por tudo, Manuela. Espero poder me redimir no futuro. Eduardo observou a troca com um senso de admiração, observando a graça e a compaixão com as quais Manuela lidou com a situação. Isso confirmou sua decisão. Ele sabia, sem sombra de dúvida, que havia tomado a decisão certa ao nomear Manuela como a nova gerente. Um ano voou e o hotel entrou em uma nova era sob a orientação dedicada de Manuela Castro. Ela não era apenas uma gerente perspicaz e comprometida, mas também uma pessoa de coração bondoso que criou um ambiente de conforto e felicidade para todos os hóspedes. Manuela provou ser uma gerente excepcional e enérgica. Ela tinha um interesse pessoal em garantir a satisfação de cada hóspede, tendo começado do zero ela mesma, ela entendia a importância de tratar os funcionários com empatia e enfatizar suas situações. Ela estava familiarizada com o histórico e as experiências de cada um dos funcionários. Manuela sempre fazia questão de interagir em pé de igualdade com eles ao lidar com as tarefas diárias. Os encontros angustiantes com seu antigo gerente temido agora eram coisa do passado. Breno havia se tornado mais contido, frequentemente optando por permanecer em silêncio sempre que cruzava o caminho de Manuela. Com medo das reuniões da equipe, ele simplesmente a observava e ouvia atentamente, gerando apenas um pequeno sorriso. Conforme os meses passavam, Eduardo encontrou-se cada vez mais atraído por Manuela. O que começou como visitas de negócios gradualmente se transformou em um desejo de passar mais tempo em sua companhia. Ele se sentia profundamente atraído por essa jovem vivaz que havia transformado a sorte do hotel. Um dia, Eduardo, incapaz de conter suas emoções por mais tempo, decidiu confessar seus sentimentos a Manuela quando chegou ao hotel. Seu coração batia forte no peito enquanto se dirigia ao escritório dela. Manuela o recebeu com um sorriso, seus olhos brilhando de alegria naquele momento. Eduardo sentiu como se o tempo tivesse parado quando a olhou. Manuela, ele começou, suas palavras gaguejando devido aos nervos. Não tenho certeza de como expressar isso. Fiz uma promessa a mim mesmo de não quebrar uma determinada regra, mas parece que você está me obrigando a fazer isso. Você conquistou meu coração e se tornou incrivelmente importante para mim. Não consigo mais esconder meus sentimentos. Ele prendeu a respiração, esperando por sua resposta. Um suspiro de alívio escapou dele quando a ouviu confessar que também tinha sentimentos semelhantes por ele. Uma onda de felicidade os envolveu e, em um gesto suave, eles se aproximaram mais do que nunca, culminando em um beijo suave. Por anos, Manuela só conhecia o amor de sua avó e irmão, mas agora ela percebia que havia outra pessoa que tinha um lugar especial em seu coração. 6 meses depois, o hotel sediou o grande casamento que celebrou a união de Eduardo e Manuela inesperadamente. A mente criativa por trás das refeições especiais e das atividades do evento era ninguém menos que Breno. Ele trabalhou diligentemente para garantir que tudo corresse bem. Manuela ficou agradavelmente surpresa com essa mudança em Breno. Durante o momento designado para discursos, Breno pediu a oportunidade de dizer algumas palavras. Ele se aproximou modestamente do microfone, ainda vestido com seu uniforme de trabalho. A multidão ficou em silêncio enquanto o observava. Ele abaixou o olhar por um momento, reunindo seus pensamentos antes de falar. Manuela, você tem sido um exemplo de humildade e me ensinou tanto. Aprendi que, não importa o quão terrível uma pessoa possa ser, se tiverem a sorte de ter alguém como você em sua vida, sempre podem contar com uma segunda chance. Em seguida, voltando-se para Eduardo, Breno continuou: Eduardo, por mais que eu queira dizer que você é um homem de sorte, isso não seria preciso. Quem mais poderia merecer isso mais do que você? Parabéns a ambos. A plateia ficou emocionada com suas palavras sinceras e rompeu em aplausos. Breno se aproximou dos recém-casados, apertando suas mãos e exibindo um sorriso genuíno. Isso marcou um novo começo para Breno também. Livre de preconceitos e intimidação, Manuela apreciava sua vida movimentada.
Às vezes, ela olhava para sua família ampliada e sentia um senso de maravilha. Todos pareciam tão familiares, como se tivessem vivido juntos suas vidas inteiras lado a lado, unidos. Pouco tempo depois do casamento, Manuela teve que se afastar temporariamente da administração do hotel. Ela e Eduardo ficaram radiantes ao descobrir que estavam esperando seu primeiro filho, uma menina.